Boa noite, igreja. Como vocês estão? Pessoal, a primeira coisa que eu queria perguntar é quem estava ontem aqui? Só para quem não estava, ontem o Gui pregou e foi incrível. O Gui falou sobre família, relacionamentos. É muito importante uma igreja falar sobre isso porque no nosso tempo, cada vez mais, tudo que a gente consome faz com que a gente só consuma coisa que a gente gosta. Por exemplo, quando você abre seu Netflix lá, só vai ter séries e filmes que estão lá porque eles se baseiam no que você já assistiu. Então, se ele gostou desse filme, então ele também vai gostar desse. E mais que isso, eles pegam o roteiro do filme que você gostou para fazer um novo filme. Então, vai fazendo um ciclo de coisa que você gosta de assistir. Aí você entra no Spotify lá e vai ter uma playlist toda semana, uma nova playlist com músicas que você certamente vai gostar. Porque ele monta a playlist a partir das músicas que você já ouve muito. Então, cada vez mais a gente está criando um paraíso em que a gente consegue viver sozinho muito bem. Porque a gente tem o filme perfeito, a música perfeita. Eu não preciso de mais nada. Antes, para você ouvir uma música nova, um amigo teu que tinha que chegar com um CD assim, e falar, olha que legal essa banda, ele te dava o CD. Hoje não, você clica lá, fala, quero descobrir novas músicas, e você descobre um monte de música nova. E a gente vai construindo esse paraíso da individualidade. Mas é para esse paraíso que Deus olha e fala assim, não é bom que o homem viva só. Então vamos abrir nossa Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 5. O que tem lá? Alguém lembra? Gálatas 5, 22. Os dons do Espírito. Quem aqui quer ser um cristão cheio de dons, de frutos do Espírito? Desculpa, frutos do Espírito. Gálatas 5, versículo 22 e 23. Amém? Está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Quem quer ter isso aqui na sua vida? Gente, todos esses frutos que a gente leu aqui, é impossível ser gerado sozinho. Todos esses frutos aqui só serão gerados em você se você estiver dentro de um relacionamento com outro alguém. Por exemplo, o amor. Amor próprio. Não. Quando a gente vê a lei do Senhor, a primeira lei é amar o seu Deus acima de todas as coisas. Aí depois Jesus vai falar lá, ame o teu próximo como a ti mesmo. E depois ele ainda sobe um pouquinho mais, ele fala, ama o teu próximo assim como eu amei. Aí depois a gente vai ver o próximo aqui, alegria. Alegria é muito fácil, eu vou colocar um filme de comédia na Netflix e vou gargalhar. Só que a palavra também diz que a gente precisa sorrir com que sorriem. Então existe uma alegria que a gente só vive se a gente viver com o outro. E mais que isso, existem frutos aqui que você só vai desenvolver na sua vida em um relacionamento imperfeito. Por exemplo, paciência. Como que você vai desenvolver paciência se você não tiver nenhum relacionamento para desenvolver esse fruto do Espírito? Amém? Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre relacionamentos. E por incrível que pareça, nós não combinamos de falar sobre o mesmo assunto. Então eu acredito que seja o Senhor mesmo nos levando para esse lugar. Antes de saber que ia pregar, o Senhor já falou que ia ser sobre isso, que ia falar. Aí eu soube que o guia também ia falar sobre relacionamento. Então eu falei, o Senhor quer mesmo que a gente fale sobre isso. Então eu quero que você abra comigo agora lá em Atos 9. Nós vamos falar sobre um homem, um grande homem, que a partir de um relacionamento, muita coisa mudou na vida dele. Vamos falar de Saulo. Atos capítulo 9, vamos lendo aqui. A gente vai discorrer esse texto e em algumas partes a gente vai parar, abrir um parêntese, falar mais, tá bom? Está escrito assim: Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas
seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandecente vinda do céu o cercou. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que precisa fazer. Em outras versões a gente vai ver assim: entra na cidade e lá alguém te dirá o que fazer. Gente, vocês concordam comigo que Jesus poderia muito bem falar para ele o que ele tinha que fazer? Mas Jesus, ele fez questão de colocar uma pessoa nisso. Falou assim: eu poderia muito bem te falar o que você tem que fazer, mas como eu quero desenvolver relacionamentos, entra na cidade e lá vai ter um cara que vai te falar o que você precisa fazer. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que mesmo homens que tinham muito relacionamento com Deus, em certo momento, uma pessoa foi virada de chave na vida. Por exemplo, Samuel ainda era bem pequeno, e Deus chamou Samuel: Samuel. Ele acordou sem entender nada, foi lá correndo no quarto de Eli, falou: Eli, você está me chamando? Aí Eli falou: não estou, vai dormir. Aí ele volta lá, aí já Deus de novo: Samuel, ele, nossa, correu lá no quarto de Eli de novo, aí falou: Eli, você está me chamando? Não, vai dormir, moleque. Aí depois mais uma vez, aí Eli se tocou, falou: da próxima vez que você ouvir isso, você fala assim: eis-me aqui, Senhor. Então você percebe que foi uma pessoa que fez com que Samuel respondesse ao Senhor. E isso eu não estou querendo fazer com que você terceirize, tá bom, seu relacionamento. Eu acredito que todo mundo aqui já sabe que o nosso relacionamento com Deus, diretamente, o véu está rasgado. Mas a gente também não pode ir para o extremo de achar que pessoas não terão mais voz na nossa vida. Amém? Em outro momento, Israel está guerreando contra os amalequitas, e Moisés, quando ele levantava os braços, Israel ganhava. Quando ele abaixava os braços, os amalequitas ganhavam. Você concorda muito bem comigo que Deus poderia fazer eles vencer a guerra sem Moisés ter que ficar com o braço levantado? Mas para desenvolver relacionamento, Deus fez com que isso acontecesse para que dois homens segurassem o braço de Moisés até a batalha acabar e então Israel vencer essa guerra. Deus pode muito bem fazer tudo sem eu e sem você, mas não é assim que Ele trabalha. Deus trabalha com pessoas, Ele trabalha em parceria com pessoas, com filhos. Amém? Você imagina que um homem, ele tem um trabalho a fazer, e esse trabalho é derrubar uma árvore. Aí ele vai lá na sua sala de ferramenta e tem um machado cego e tem um machado com um corte bem afiado. Qual que você acha que o lenhador vai pegar? O machado afiado. E lá em Provérbios 27:17 fala assim, que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o outro homem. Então esse texto está falando que para que um ferro ele seja mais útil para aquilo que ele foi criado, é necessário outro ferro. E para que um homem seja mais aperfeiçoado para aquilo que ele foi criado, é necessário outro homem. Não é assim como o ferro afia o ferro, a pregação do YouTube afia o homem, ou o IGTV afia o homem, mas outro homem, o relacionamento real. Sabe, porque hoje os nossos relacionamentos, eles começam num clique e terminam em outro clique. Sabe, se eu vejo alguma coisa que vai contra o que eu acredito, eu vou lá e bloqueio. E a gente quer trazer esse relacionamento digital para o nosso relacionamento real, onde quando alguém fala algo, e mesmo seja a palavra do Senhor, você fala: nossa, me feriu, e você quer bloquear esse cara da sua vida. Só que para que um homem seja mais aperfeiçoado para aquilo que ele nasceu, é necessário outro homem. E cara, você já viu alguém afiando um ferro, uma lâmina? Cara, é esfregando assim. Quem já afiou faca aqui? Tem que manjar. Mas é esfregando. E é engraçado que eu tava lendo esse texto e eu lembrei de uma faca que tem lá na casa da minha avó. É uma faca muito velha. E assim, de tanto que ela foi afiada, só tá um filete assim, ó.
2 centímetros de faca, mas pensa num corte. E é assim, quanto mais a gente vai sendo afiado, mais a gente vai desaparecendo. Quanto mais de Cristo é gerado em nós, através do irmão, de uma repreensão, de uma mesa que nos desafia, mais a gente vai sumindo e Cristo vai sendo gerado em nós. Então, lá em Provérbios 17 fala assim: ama o amigo em todo tempo e na adversidade nasce um irmão. Nossa, que bonito, não é isso? Mas, o que é amar? É possível amar uma pessoa em todo tempo e nunca ter que repreender ela? Tem pai aqui? Você ama teu filho? Você já repreendeu seu filho? E é engraçado que a palavra do Senhor vai dizer lá em Provérbios 3, no versículo 11: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, porque o Senhor disciplina a quem ama. Então a gente precisa começar a enxergar uma palavra de repreensão e de disciplina como amor. Só que na era do coaching isso é muito difícil, porque nós somos o centro do mundo, tudo gira em torno de nós. Então se uma repreensão vem para nós, claro que quem está errado é outra pessoa, e não eu, não preciso melhorar em nada, nunca. Já estou pronto para tudo que deve inclusive coisas espirituais. Repreensão é uma forma de amar, amém? Em Provérbios 27, no versículo 5, está escrito assim: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Então é assim, aquela pessoa que só está te dando tapinha nas costas e te aprovando tudo que você faz, pela palavra de Deus é mais inimigo que amigo. Em outro texto a gente vai ver lá em Salmos escrito assim: fira-me o justo, isso será como óleo derramado sobre a minha cabeça, isso será um favor para mim. Por favor, justo, me fira, eu preciso melhorar, eu preciso sair dessa estagnação, eu preciso sair da minha caixinha, do jeito que eu penso, está certo em tudo. Eu preciso ver que eu sou o problema, talvez. Talvez a gente vai num lugar e tem problema, a gente vai em outro e tem problema, e a gente sai achando que sempre é o lugar que tem problema, mas talvez esteja em nós, né? Sabe, é muito bom ter pessoas no nosso lado que vai saber também apoiar nos momentos que a gente está acertando, sabe? Claro, seu discipulador, seu amigo, sua família. É incrível, a gente precisa dessas pessoas para nos apoiar quando a gente está fraco. Só que melhor ainda é ter aquele cara que ele vai te pegar se você errar. É melhor ainda. E a gente precisa aprender a valorizar isso. E uma igreja, os nossos relacionamentos aqui dentro não deveria ser tipo Instagram, que é só coisa instagramável que rola no relacionamento, mas deveria ser histórico do navegador, porque coisas nem tão agradáveis vai estar lá também, coisas nem tão limpas vai estar lá também, sabe? Então a gente precisa parar de falar que sempre, e aí, tudo bem? Tudo bem, e não está tudo bem, sabe? E eu não estou falando isso aqui para parecer um cara super legal e que, nossa, eu sou a lima que afia todo. Não, eu estou dizendo isso aqui porque eu amo a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor são pessoas. E Deus quer que pessoas sejam aperfeiçoadas para aquilo que nasceram. E como vamos fazer isso? Através de relacionamentos em que vai sair faísca. Porque o ferro vai estar afiando o ferro. Provérbios 12, no versículo 1 está escrito assim: todo que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Gente, olha isso, todo que ama a disciplina, ama o conhecimento. Aí vamos lembrar do profeta lá, o que ele falou? Meu povo perece por falta de conhecimento. Então a gente poderia trocar aqui, então, meu povo perece porque ainda não aprendeu a amar a repreensão? Será que a gente poderia?
Alguém está entendendo que repreensão não é uma coisa que aparece uma vez isolada na Bíblia, mas é algo que aparece muito? Vamos lembrar, mas isso aí é Antigo Testamento, beleza, vamos para o Novo então. Paulo vê que Pedro, quando ele estava com os gentios, ele comia lá com os caras, sentado na mesa, era brodão, amigão deles. Mas quando chegava judeus, Pedro dava um de, santarrão, não, vamos lavar a mão, não vamos comer animal e tal. Aí Paulo vê isso e fala assim, vamos tirar essa máscara aí. E na frente de todo mundo, é os dois caras mais maduros do Novo Testamento, olha o tipo de relacionamento que eles tinham. Aí Jesus, ele estava indo para o propósito dele, aí Pedro, de novo ele, aí chega em Jesus e fala, não Jesus, você não vai morrer não. Aí Jesus fala doces palavras para ele, sai daqui Satanás. Esse é o tipo de relacionamento de Jesus. Mas por outro lado, a gente sabe que ele é manso e humilde. Então até na repreensão existe amor, gente, e humildade. Isso é uma coisa muito séria agora. É o último Provérbios, tá? Provérbios 10, no versículo 17. Gente, quem não aceita a repreensão não está causando problema só para si. E isso é o pior de tudo. Sabe, vamos ver aqui o que a palavra diz. Provérbios 10, 17. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Meu Jesus. Sabe, se você quer ser, sei lá, você não quer nada, beleza, sabe? Mas assim, saiba que isso, não aceitar a repreensão de um filho do Senhor, de um cara maduro, sabe, que ama Jesus, que ama a sua igreja, cara, isso vai esbarrar em outras pessoas, talvez não tenha nada a ver, sabe? Então quando a gente fala de igreja, a gente está falando de pessoas, e nossas atitudes, elas reverberam em outras pessoas, o nosso serviço atinge outras pessoas, tudo aqui dentro é para pessoas, sabe, para o Senhor e para a sua família. Beleza? Vamos fechar o parênteses, vamos voltar agora para Atos 9, versículo 7. Então, vamos voltar lá. Paulo estava indo para Jerusalém, deu o clarão, Jesus apareceu e Jesus falou, entra na cidade que lá uma pessoa vai te dizer o que fazer. Aí no versículo 7 está escrito, os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Versículo 8, Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco. Então olha só, Saulo de um momento para outro passou de uma das maiores referências do judaísmo para um cara que não enxergava nada. E o que foi esse marco? Cara, Jesus bagunçou a vida dele. Você vai ver que ele estava indo para um rumo, Jesus falou, não, agora você vai para outro. Ele estava indo para Jerusalém, ele vai parar em Damasco. Cara, Jesus bagunçou a vida de Saulo a ponto dele não enxergar mais nada. E um dos maiores do judaísmo agora tem que ser levado pela mão até o propósito. A gente precisa entender que existem pessoas que enxergam mais que nós. E talvez seja necessário que a gente seja levado pela mão até o momento que a gente vai conseguir enxergar um pouco mais. E agora eu quero dizer para o outro lado também. Você que enxerga um pouco mais, existem pessoas que não enxergam. Então talvez você tenha que pegar na mão de pessoas e levar ele até o propósito. Amém? Isso me faz lembrar do paralítico, lá de Cafarnaum. Existia um paralítico, e Jesus estava dentro da casa e estava muito lotada essa casa. Aí ele tinha uns amigos dos bons, pegaram a maca dele, deram conta de subir em cima da casa, destelharam a casa e desceram esse paralítico lá onde, assim, desceram o paralítico lá onde Jesus estava. E olha só, a gente falou de um cara que não enxergava e foi levado pela mão. Agora a gente está falando de um cara que não saía mais do lugar. E pegaram a maca que esse cara estava e levaram até onde Jesus estava. Aí talvez você fale assim, mas eu estou muito ferido com a igreja, o corpo de Cristo está morto.
Mas sabe, quando Jesus morreu na cruz, quando o corpo dele estava morto, um cara chamado José de Arimateia pegou esse corpo, embalsamou, colocou na fenda da rocha e fechou, até que esse corpo ressuscitasse. Se você acha que, se você olha para o corpo de Cristo, você acha que ele está morto, cara, começa a orar, entra na fenda da rocha, ora por ele, ora por essas pessoas, porque, deixa eu te dizer uma coisa, o corpo de Cristo, ele não está morto, não está. Nós somos imperfeitos, tá bom? Mas lá em Efésios diz que Deus vai ter uma igreja gloriosa um dia, e Ele vai ter, se Deus falou, Ele vai ter, sabe? Talvez você olhe para a sua vida hoje e você fala assim, nossa, eu não sou ainda o que eu gostaria de ser, mas olha para 5 anos atrás, você é o mesmo cara, você está caminhando, a gente está caminhando, a igreja está caminhando, chegará um dia em que alcançaremos a plenitude, só que também dá para a gente apressar isso um pouco, através de relacionamentos. Versículo 9 de Atos 9. E ficou 3 dias sem enxergar, sem comer e nem beber. Então a gente vê que talvez o cara que ele não está enxergando, ele não consegue desfrutar do pão nem beber do vinho. Então não enxergar implica em algumas dificuldades na caminhada cristã. Então nós como cristãos talvez falar, eu sou um pouco mais maduro, e não é errado você pensar que você é um pouco mais maduro, é só olhar para um irmão e ver que ele está te pedindo ajuda de alguma forma. Por exemplo, eu li isso aqui na Bíblia e não estou entendendo, ajuda ele a comer do pão. Eu não entendo muito esse negócio de levantar a mão, orar, adorar. Ajuda ele a beber do vinho, sabe? A nossa igreja está crescendo, gente, e vai crescer muito mais ainda, então a gente precisa ser essas pessoas. Os amigos do paralítico de Cafarnaum, os amigos de Saulo que levou ele pela mão. Vamos seguir aqui. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse numa visão, Ananias. Ele respondeu, aqui estou, Senhor. O Senhor lhe ordenou, levanta-te, vai à rua chamada Direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando agora. E viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. E agora a gente entra Ananias na história, que é o relacionamento que fez Saulo ser o que foi. Claro, primeiro o encontro com o Senhor, amém? Mas a gente está falando de relacionamento aqui, horizontal. Agora a gente está falando de uma coisa mais próxima. Porque na visão de Saulo, chegava um homem e colocava a mão. Só que para você colocar a mão em alguém, você tem que estar perto. Não tem como eu colocar a mão no Hugo, se eu estou aqui em cima, ele está lá embaixo. A gente precisa, vamos voltar para o que o Gui falou, a gente precisa estar perto, deixar a nossa porta aberta, estar receptivo. No próximo versículo diz assim, Ananias respondeu, Senhor, ouvi de muitos acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Olha só, Deus chegou em Ananias e falou, quero que você vá lá e coloque a mão num cara assim, 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 que vai estar em tal lugar assim, 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 assado. Aí Ananias fala assim, Deus, eu vi umas coisas desse cara aí que eu vou falar para você, hein? Sabe? Só que por outro lado, Ananias não conhecia Saulo, ele tinha ouvido falar de Saulo. Você conhece as pessoas aqui de dentro? Ou você só ouviu falar delas? Sabe? E isso agora é para os dois lados. Você que chegou, você já se fez conhecido para a galera? E você que já é da galera, você ajudou o que está chegando? Para deixar de ser só o que a gente ouviu dele, mas a gente tem um relacionamento que a gente pode colocar a mão nessa pessoa, de tão próximo que a gente está. Versículo 14. E aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Essa é a visão que Ananias tinha de Saulo. E a gente tem pensamentos e preconceitos sobre uma pessoa que a gente não conhece. A gente olha e fala, eu imagino que essa pessoa seja assim e assim. Só que, cara, Deus tem um ponto de vista um pouquinho, assim, quase nada diferente do nosso. E vamos ver no próximo versículo, o que Deus pensava sobre Saulo.
Mas o Senhor lhe disse: vai, porque é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. Mano, para Ananias, Saulo era um assassinão. Pensa num cara ruim, pensa num cara que matava, era Saulo. E Ananias, ele tinha ouvido falar isso dele, e era essa verdade que Ananias tinha sobre Saulo. Só que aí Deus chega com a verdade dele. Ele fala: ó, não é isso não, Saulo é um instrumento escolhido. E mais que isso, Saulo ia fazer o que nenhum deles tinham feito até agora, que era levar a palavra a gentios, israelitas e reis. Porque para os judeus o evangelho era só para eles. Saulo foi o primeiro desses, cara. Então veja bem, talvez um relacionamento vai destravar em uma pessoa uma coisa que você nunca vai poder fazer. E quando a gente fala em igreja e reino de Deus, isso é de interesse. Pessoas, talvez indo além do que a gente foi. Talvez lá fora não. Sabe aquele negócio de quer te ver bem, mas não melhor que ele, sabe? Que rola essa conversa. Mas aqui dentro não. Aqui dentro é te ver bem e melhor que eu, e glória a Deus por isso. Sabe, Ananias, qual foi o grande milagre que Ananias fez na palavra? Qual foi a grande pregação que ele fez? Sabe por que Ananias está no livro mais lido da história da humanidade? Porque ele orou por um cara. Sabe? E às vezes a gente está desejando coisas além. E mano, a gente precisa. Vamos desejar sim, a gente quer ser uma igreja grande, a gente quer ser um louvor maravilhoso, a gente quer ter palavra, ensino, ministério infantil, ministério de adolescente. A gente quer. Só que o ministério de Ananias foi tão grande que ele está aqui, ó, na Bíblia, a gente está falando sobre ele. E ele orou por alguém. E alguém que ele acreditava ainda que é tão improvável. Mas Deus, como você vai? Gente, não existe pessoa tão ruim que não possa ser transformada pelo Senhor. Amém? É interessante, a gente olha quem a pessoa é agora. E a ótica do Senhor é enxergar quem a pessoa pode se tornar. Então, a gente vai ler aqui já aqui. O relacionamento entre Ananias e Saulo fez com que escamas caíssem dos olhos de Saulo, porque até então ele estava cego, e uma nova visão fala sobre um novo ponto de vista, uma mudança de rota, uma metanoia. Amém? Vamos continuar lendo aqui. Versículo 16, Deus ainda está falando sobre Saulo: pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. No próximo versículo, Deus falou, Ananias já estava indo, já largou a opinião dele rapidinho. Versículo 17, Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão. Olha só, olha o que a opinião de Deus faz. De um cara que a gente não quer nem saber, quando Deus vem, você já vai chamar ele de irmão. É loucura para aqueles que não creem. Saulo, irmão, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Ou seja, aquele cara que não estava enxergando nada e tinha que ser levado pela mão, agora ele volta a enxergar por causa de um relacionamento. Por causa de um relacionamento em que foi gerado o Espírito Santo. Talvez os nossos relacionamentos são gerados bastante risadas, bastante histórias boas, um churrasco, sabe, um chás com as mulheradas. Mas o nosso relacionamento tem gerado o Espírito Santo, tem gerado Deus nas nossas rodas, porque foi esse tipo de relacionamento que fez esse cara que até então era um assassino de cristãos ser o maior apóstolo de todos. Logo caíram-lhe dos olhos algo como umas escamas, e ele recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado, e tendo-se alimentado, fortaleceu-se. Agora no versículo 22, está escrito assim: Saulo, porém, fortalecia-se cada vez mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco,
provando que Jesus era o Cristo. Então olha só, quanto mais improvável uma pessoa de Deus transformar a vida dela, mais ela deixa os caras de fora de queixo caído. Ele estava confundindo as pessoas, porque elas olhavam Saulo e pensavam no passado. Só que, depois daquele encontro em que Saulo viu aquela luz que o cegou, nada era igual. Saulo não era o mesmo. Cara, talvez você vê uma pessoa entrando aqui e você fala, vixe, isso aí eu conheço. Eu sei a vida desse cara aí. Existe, ele é pior que Saulo, ele é pior, matavam as pessoas. Porque se não for, tem jeito sim. Então, gente, a gente precisa se conhecer, sabe? E mais do que se conhecer e sempre falar que tudo está bem, a gente precisa abrir o nosso coração. É aquilo, a gente quer se preservar muito, só que o Senhor tem pressa. O amadurecimento da igreja não é para, não sei, sabe, não é para a gente lotar isso aqui, é para que o Senhor venha. O amadurecimento da igreja é para que o propósito de Deus seja cumprido, e não para que o propósito dos nossos pastores sejam cumpridos. Você entende que a igreja do Senhor não é esse prédio? Você entende isso? A igreja do Senhor são todos os cristãos. E Ele nos deu a graça de poder nos encontrarmos aqui, termos comunhão nessa igreja, nessa casa. Só que o que eu estou dizendo, assim como ferro afia ferro, um homem para ser aperfeiçoado, ele precisa de outro homem. Ele precisa de um relacionamento um pouco mais corajoso. Ele precisa se expor um pouco mais. Ele precisa mostrar o seu navegador, seu histórico do navegador. Parar de mostrar só as coisas bonitinhas. Por outro lado, você que pode ajudar essas pessoas, você precisa encorajá-las. Você precisa chamar essa pessoa. Ah, mas eu tenho dificuldade em conversar. Eu vou te dar uma dica. Chama a pessoa, você não precisa se conhecer ela. Chama ela e fala, vamos tomar um café? Eu quero te conhecer. Senta lá e fala assim, conta a tua história para mim. Você já tem assunto para 2 horas de conversa. Aí depois você conta a sua, mais 2. Você entende que existem algumas barreiras que não são tão difíceis assim de vencer. Para que a igreja está crescendo. E vai se tornar cada vez mais trabalhoso a gente manter uma comunhão. Só que é possível. Sabe? Talvez você é das antigas e você lembra do nosso templo lá, que era pequenininho, eram menos pessoas. A gente cabia na sala de um apartamento. E era maravilhoso. Só que, cara, o Senhor levou a gente para outro lugar agora. E o Senhor está nos chamando para relacionamento de novo. Sabe? A gente não está mais na sala do apartamento, mas agora a gente está nesse templo e a gente ama essa casa. A gente ama o Senhor, a gente ama a igreja. Então vamos, é possível. Saulo e Ananias, existem os dois aqui nesse lugar. Gente, se coloque de pé. Eu acredito muito que o Senhor está nos chamando para um novo nível de relacionamento. E talvez o que a gente está falando aqui ontem e hoje seja diferente de todas as conferências que você já foi. Sabe? Talvez não pareça algo tão legal assim para uma conferência. Só que, cara, igreja são pessoas. A igreja de Cristo são pessoas. E nós precisamos nos relacionar. Assim como ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Eu quero levantar um clamor agora para que o Senhor derrube em nós toda a barreira de se aproximar de pessoas. Eu quero orar também pelas pessoas que já foram feridas na igreja e talvez nem acreditam tanto assim em tudo isso que eu estou falando aqui. Eu acredito que o Senhor pode restaurar isso no seu coração. Eu acredito que o Senhor pode vir e te mostrar o que é um verdadeiro relacionamento, o que é a verdadeira igreja de Cristo, aquela que não está para roubar e matar e destruir, não, com falsos ensinos e falsos ensinamentos e abusos, não, mas a igreja de Cristo está para te afiar, porque você nasceu para um propósito, e para que você se aproxime, esteja mais apto para esse propósito, é necessário relacionamentos, é necessário pessoas na tua vida. Nenhum dos frutos do Espírito você vai conseguir trancado na sua casa.
Nenhum dos frutos do Espírito você vai conseguir sem confessar os teus pecados, os teus desafios, os teus problemas. Você precisa de relacionamento que vai te desafiar. Porque senão a nossa caminhada cristã vai ser só um monte de historinha. Sabe? Porque não vai surtir efeito na nossa vida. A gente precisa ser esmagado, desafiado, para que depois sejamos levantados segundo a vontade do Senhor. Senhor, nos derrube, nos quebre nessa noite toda barreira, Pai, que tem nos impedido de nos relacionar com pessoas, toda barreira que tem nos impedido de sermos vulneráveis em uma mesa, em mostrar as coisas que não são legais assim em nós, que não são tão boas assim, que a gente não se orgulha tanto, mas também nos dê graça, Deus, para que as pessoas que ouçam isso não abusem, não fofoquem, não espalhem, mas que haja maturidade na sua casa, Jesus. Nós amamos a tua casa, Deus, e nós estamos num lugar de clamor, e estamos pedindo ao Senhor, nós estamos pedindo expansão. Expansão é pessoas, mas também nos dê as condições de cuidar dessas pessoas, Deus. Não nos permita mais ferir ovelhas, não, mas nos ensina a cuidar, a amar delas como o Senhor ama, Jesus.